O antebraço ele é dividido basicamente em duas partes. Nessa região, os músculos que são responsáveis por flexionar o punho e os músculos que são responsáveis por estender o punho. E aí você vai ver que existe um exercício para trabalhar esses caras que na verdade nem vai estender o punho. Às vezes as pessoas pensam que o antebraço é só essa região de flexionar o punho. Pô, vou fazer um exercício de antebraço e já vai para esses exercícios de flexão de punho. Nesse vídeo eu vou falar até se você precisa fazer antebraço ou não. Antes de tudo isso, o antebraço ele é dividido nessas duas partes e se você quiser fazer um trabalho efetivo, precisa trabalhar as duas, né? Não. Sim! Não! Já vamos começar então com os flexores de punho. Vou passar para você o exercício que eu mais gosto quando eu faço o antebraço. Peguei um halter, sentei aqui confortavelmente. Eu vou pegar o peso e apoiar o meu antebraço na minha coxa, deixando o punho para fora. Se ele estiver suspenso, você consegue flexionar o punho. Se ele não estiver suspenso, vai bater aqui a mão, né? Nesse momento, você vai deixar o seu punho flexionar e aí você volta. O que muito acontece aqui? Tem gente que faz curtinho assim, ó. E aí a pessoa ainda faz rápido, né? Existem situações que você até pode fazer um movimento mais rápido. Eu uso isso como estratégia. Mas a ideia é você ter o controle do peso. Mas os erros não param por aí também. Tem gente que tá fazendo aqui, ó, e acaba levantando o cotovelo. E aí você tá roubando, né? Francisco, profissão ladrão. Ladrão. A forma certa de você fazer, você vai apoiar o seu antebraço, você vai deixar o punho flexionar o máximo que você puder, e aí depois você flexiona ele o máximo que você puder. Esse é o exercício para as pessoas comuns. Se você faz dessa forma, você já está fazendo legal. Então você é uma pessoa comum na sociedade. Você pode fazer a rosca-punho do Lalá. A rosca-punho do Lalá para as pessoas inteligentes, de alta performance. Receba a inteligência. Você vai descer igual as pessoas comuns, mas você vai além, hein? Você vai deixar o peso chegar na ponta do dedo. Aí você fecha a mão e sobe. Dá para você fazer também, como variação, apoiando o antebraço no banco. Mas eu prefiro ficar com o antebraço apoiadinho na coxa. Quantas séries eu te recomendo fazer aqui da flexão de punho? De 3 a 4 séries é o ideal. Número de repetições. Se você quer mais força, repetição mais baixa, pode colocar uma carga mais alta e fazer umas 4, 6 repetições. Se você quer volume desse antebraço, você pode até trabalhar com 12 repetições, 15. Funciona bem. Mas pode ser que você não precise fazer esse exercício. Primeiro ponto. Esse que eu te passei, ele trabalha essa região. Se você é insatisfeito com o tamanho dessa região, então é bom você fazer. Ainda é bom você fazer naquela faixa que eu te falei, né? Umas 10 reps, 12 reps. Lembrando que aplica no reps aí, né, viado? Que isso, que vai pegar pesado, hein, bicho? Existe uma outra forma também de falar que você tem que fazer o exercício. Se você tiver com epicondilite medial, caraca, esse exercício é um remédio. Então aí não é nem que você pode fazer, você deve. Quando você faz exercício de costas e tal, a sua pegada tá meio frouxa, aí é legal fazer. Como esse exercício trabalha os flexores de punho e ainda a flexão de punho do Lalá trabalha essa parte de fechar os dedos e ainda fazer a flexão, você aumenta a sua força de pegada. Você vai se tornar um cara de pegada. Vai! Esse é o nosso próximo exercício. A gente está falando da rosca inversa e ela trabalha o bráquio radial, mas ela também vai ter um trabalho muito interessante nos extensores de punho. E os erros comuns dessa rosca inversa é fazer com uma amplitude reduzida. A galera faz assim, ó. Percebe que a barra chega aqui, ela dá uma encostadela. Você consegue se ligar que o meu cotovelo ele não tá completamente estendido? Olha o que poderia estar fazendo, ó. A diferença, mas a galera normalmente faz aqui, ó. Isso quando faz, né? É bem difícil você ver as pessoas fazerem isso. Vai dar não, mano. Tô cansadão, mano. E aí a gente tem também o erro de afastar o cotovelo. Aí você tá compensando. Logo, o trabalho muscular vai ser menor. E claro, a gente tem o famoso roubo. Só dá aquela balangada aqui, ó. E essa balangada aqui, não preciso te dizer, né? Você sabe que isso é um grandíssimo erro. E existem outros erros, mas esses aqui são os mais comuns. Existe erro da pessoa ficar mexendo aqui no ombro também, né? Tô exagerando, né, gente? Mas qualquer coisa que você fizer na sua cintura escapular é roubo. Você tá fazendo com que o exercício seja dissipado, a sua carga. Qual é a forma certa de fazê-la lá? Primeiro, você vai segurar aqui num afastamento da sua coxa. Então você chega aqui, ó, pega aqui, ó, fecha o cotovelo, baixa o ombro, flexiona o antebraço até o limite e volta e estende ele completamente. Percebe que o arco de movimento, ele tá completo. Eu levo até lá no final em cima e levo até o final embaixo. Feito dessa maneira, você tá certo. Uma pessoa
pessoa comum faz assim. Mas você pode fazer a rosca inversa do Lala. Quando você descer aqui, eu quero que você desça e meio que empurre para baixo. Estenda o cotovelo mesmo. Olha o meu punho agora, ó. Flexionei o punho. Agora eu subo, aperto, desço e estendo. O punho, ele mantém o tempo inteiro desse jeito. Qual é a proposta de fazer a rosca inversa do Lala? É otimizar, é fazer com que o trabalho seja maior do que é de um exercício normal. Mas eu entendo que não é para todo mundo também, né? Estou falido. Agora, quantas séries você faz? Quantas repetições? Quantas vezes por semana? A mesma coisa da rosca lá que a gente falou. Se você fizer 3 séries, 4 séries, tá ótimo. E aqui eu já te recomendo você fazer pelo menos aí umas 8, 10 repetições. Seguindo aquela ideia ali de ir sempre próximo da falha e se preocupar mais com a execução do que com o número que você faz. Isso aqui, se você fizer 1, 2 vezes por semana, tá 10. E de preferência, coloque esses exercícios, gente, depois de um treino de bíceps. Se você estiver treinando costas e bíceps, que é diferente da galera do muscle, você faz depois do bíceps. E eu falo que é diferente da galera do muscle, porque lá eu peço para eles fazerem tríceps e costas, para estimular mais o braço. O meu intuito lá é deixar a galera com o braço maior. E existem vários bônus, como dieta personalizada, suporte técnico no WhatsApp, enfim, tem várias coisas. Vai lá dar uma olhada que você vai curtir bastante. É interessante você fazer esse exercício. Primeiro ponto, você queira desenvolver essa região. Caraca, lá, eu quero que meu antebraço fique mais parrudo aqui. O braquiorradial, que é um músculo que trabalha muito aí, ele passa exatamente toda essa extensão aqui, ó. Pode ser interessante a fim estético você ter essa região desenvolvida. O outro ponto é se você tá sentindo fadiga nesses caras. Elevação lateral também acontece muito de sentir fadiga nessa região, porque você tá exatamente fazendo um exercício que exige dessa região para estabilizar. E aí tem um terceiro motivo, que é a epicondilite lateral agora. Sabe aquele cotovelo de tenista? Então a rosca inversa, ela é, no final das contas, um remédio. Qual é o nome do remédio? Que remédio? Ó, treino de bíceps combina com esse aqui, hein? Mesmo porque você vai encaixar isso aqui depois do treino de bíceps. Agora, se você quer aquele treino de bíceps da hora, bacana, clica aí, irmão.